E as pessoas, elas têm invertido um pouco os polos, sabe? Eu não sei se você percebe isso. Uma vez conversando com um professor, ele falou assim: Gustavo, preste bem atenção, que as pessoas hoje, elas estão invertendo a escala de valores. Ele me disse: as coisas são criadas para que nós as usemos, e pessoas para que nós as amemos. E hoje o que está acontecendo é exatamente o contrário. A gente está amando coisas e usando pessoas, desprezando pessoas. Quando a maior riqueza, e eu não estou falando riqueza nessa escala de religião, por estarmos aqui numa igreja, mas eu tenho encarado isso daqui como seres humanos, independente da sua religião, de onde você veio, quem você é. Você foi criado com um propósito, e se tem um tesouro na vida, se tem um tesouro que eu posso colocar aqui para vocês, na vida, de toda a vida, o mais precioso é a sua vida, é a vida dos seus. E as pessoas estão deixando isso atrás de coisas. Mas eu percebo que quando você atua na resolução de um problema, baseado e fundamentado no princípio certo, a chance de você resolver o problema é muito maior do que quando você erra o princípio. Mas eu estou dizendo que nós estamos desprezando o maior tesouro que Deus nos concedeu, que é a vida do outro. O meu maior tesouro não está naquilo que eu tenho. O meu maior tesouro está nisso aqui. Amém. Aí você pergunta: mas sabe, eu tenho me programado, eu tenho feito o melhor para minha família. O melhor para você qual é? O que tem sido melhor para você? É conseguir coisas ou amar pessoas? O que, quando você anda pela vida, o que povoa a sua cabeça? Quais são os valores que você tem? Você pode conquistar uma casa dos seus sonhos. Você pode ter um carro muito novo, de bonito. Sabe por quê? Porque Deus já te deu saúde, inteligência, força de trabalho. Agora, conquistar o bem mais precioso que Ele te entregou, que é a sua família, é só investindo tempo. Antigamente a gente via muito mais as mulheres preocupadas em trazer a família para perto, mas hoje em dia é só para o WhatsApp, Facebook, etc e tal, e tudo hoje está na palma da mão. E os anseios, e as precisões, e as atitudes de amor que nós devemos tomar, nós deixamos sempre para depois. E eu estou dizendo para vocês hoje que o tempo urge. O mal está batendo na nossa porta, querido. Antigamente eu ouvia algumas pessoas dizendo assim: tem um primo meu lá não sei de onde com problema de maconheiro, coitado, lá longe. Hoje 100% das pessoas aqui hoje sabem, têm conhecimento ou sofrem desse mal. Existe algo no coração do homem, querido. Existe um buraco no coração do homem, que se ele não voltar à natureza dele, no princípio correto, nada do que ele venha conquistar ou ansiar pode suprir, pode tampar esse buraco no coração dele. Às vezes eu falo assim: qual é o
conselho que você dá é: faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Mas tem gente hoje que está tão perdido na vida, no espaço, no tempo, que nem para si ele deseja bem. Você já imaginou isso? Está cheio de gente se cortando para sentir um prazer que ele não tem sentido em coisa nenhuma na vida. Ontem eu estava lendo uma reportagem na internet que a moça pegava a lâmina. Ela foi abusada desde os 4 anos de idade até os 16 pelo pai, alguém que era para ser referência na vida dela. Ela se cortava. É um processo psicológico doentio que se estabeleceu na cabeça daquela menina. E como eu vou dizer que eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo? Procure saber quem é você. Você se fez essa pergunta ou não? Eu não estou dizendo de nome não, de endereço, de telefone. Quem é você? Você foi criado para quê? Você nasceu nesse mundo para quê? Para estar sentado aí? Depois, lá na esquina, você vai encontrar seu amigo, vai esquecer dessa mensagem e vai continuar vivendo essa vida. Qual é o propósito que você nasceu? Eu acredito nessa assembleia, nessa reunião de pessoas, como um agente multiplicador de boas notícias, multiplicador de boas novas. Quando você sair daqui, você precisa ser impactado com algum tipo de toque de Deus através daquilo que a gente vai conversar hoje a respeito de drogas lícitas e ilícitas, ao uso indevido delas. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós passamos ilesos por algum lugar ou por alguma coisa, aquilo não deixa marcas na gente, muito provavelmente a nossa tendência é passar batido e amanhã já esquecer. Quando aquilo de algum jeito nos toca, deixa uma marca na gente, todas as vezes que nós estivermos em contato com aquele assunto, nós vamos lembrar daquilo que nós aprendemos a respeito. E o amor vai ser o elo que vai me unir com aquela pessoa, e pretensiosamente querendo ajudar, eu vou ser mais ajudado. E eu não estou dizendo gostar, viu, queridos? Amar é diferente de gostar. Tem gente que eu vou precisar amar e não vou precisar gostar do que a pessoa faz, mas vou precisar amar. E eu estou querendo deixar frisado que no momento em que você se dispõe a ajudar, o ajudado é você. A gente está se neurotizando, buscando drogas, substâncias e tal, para suprir esse vazio, quando a nossa cura está do lado. Tem gente se entupindo de remédio, tem gente criando na alma doenças e mostrando e trazendo essa cultura de dependência química para dentro da casa, sem saber. Não começa do nada, querido. Não começa do nada. Começa pela falta de alguma coisa. Porque se esse espaço aqui tivesse todo preenchido, como é que eu poderia buscar alguma coisa para habitar esse lugar? Se já estava todo preenchido. Caberia mais alguém? Caberia mais alguma coisa? Por que as pessoas estão buscando drogas? É porque o buraco está grande. O buraco está grande. E às vezes quando a gente vem e conversa com as pessoas, tratando as pessoas como elas precisam ser tratadas, como seres humanos, independente do que elas professam como fé, independente que estilo de vida a pessoa tem. Quando você olha no olho, basicamente eu e você temos as mesmas necessidades que todo mundo. Eu fui para a Bolívia
Sabe o que eu encontrei na Bolívia? Gente. Eu fui para o Uruguai. Sabe o que eu encontrei no Uruguai? Gente, com os mesmos anseios, querendo a mesma coisa, mas a maioria não encontrando. A maioria não encontrando. Eu vou expor para vocês aqui alguns tipos de drogas e a explicação de algumas delas. Prevenção ao uso indevido. O uso devido é benéfico. Concorda comigo? Na escola tinha um professor de filosofia que sempre falava com a gente, falou assim: olha, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. O remédio, se você pegar uma gotinha, ele sai. Mas se você tomar o vidro todo, ele vira veneno e te mata. Então, uso indevido de drogas lícitas e ilícitas. Como eu disse para você, tem droga lícita? Cigarro. Álcool. Remédio. Quer que eu cite um aqui? Cafeína. Coca-Cola. Meu Deus! Chocolate. Para quem quer emagrecer, então. A gente percebe aquilo que eu acabei de falar. Existe a diferença entre o remédio e o veneno. Sabedoria é para ser usada, dizia minha avó. Sabedoria não presta para nada, a não ser para você usar. Prioritariamente com você e na sua vida. Quando uma criança dessa, Samuel tem 6 anos, não sei se vocês sabem disso, é apenas um dado que eu gostaria de trazer. Que a criança, quando ela nasce do 0 aos 3 anos, há quem diga que isso também acontece no processo de gestação da criança. Ela sente, sabe algumas coisas que acontecem fora da barriga e que ela traz isso impresso na alma dela, mas enfim, né? O que eu quero dizer aqui é que a criança de 0 a 3 anos, a criança de 0 a 3 anos está sendo formada na sua personalidade. Sabia disso ou não? Quem sabia, irmão? De 0 a 3 anos ela está sendo formada na sua personalidade. Então vamos supor, a mãe está toda nervosa lá em casa. Eu preciso limpar, eu preciso. Estou nervosa. Vou tomar o quê? Um calmantezinho. Vou lá tomar. Vai lá então. Aí o pai, não, porque eu estou preocupado, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o que lá. E aí vai lá, enche a cara. E o filho vê ele caído. A mãe do pai. E aí se essa criança cresce, esse menino vira. E aí dos 3 até os 7 anos é onde a personalidade dele é fundamentada através das experiências familiares. É onde a personalidade dele vai sendo moldada. Quem tem mais de um filho sabe que ninguém é igual a ninguém, né? Você cria 2 do mesmo jeito. A personalidade de um é um, a de outro é outro. Mas você consegue moldar a personalidade da criança através dos exemplos que ele tem dentro de casa. Mas aí depois passou do 7, a ciência também diz que a influência maior
já não é mais do pai, da mãe e das pessoas que moram com ele. A influência maior são os de fora, são os amigos. Depois dos 7 anos, são os amigos, são as pessoas de fora que vão influenciar a vida do seu filho. Mas e aí, se ele não teve um bom fundamento em casa? Ele vai crescer 13, 14 anos. Qual é a cultura que foi alimentada na cabeça dessa criança? Vendo a mãe tomar remédio para emagrecer, tomar calmante, tomar remédio de dor de cabeça, não ter o mínimo de moderação para as coisas. A mesma coisa o pai ou o responsável por ele. Aonde que ela vai correr? Que tipo de referência ela está tendo? E a gente fala assim: não sei que meu filho foi para trás. Porque a gente, na neurose do dia a dia, de conquistar coisas, a gente vai perdendo pessoas no meio do caminho. E pessoas preciosas para a gente. Polarizando tudo. Polarizando as coisas. A falta de conhecimento, querido, faz você polarizar e viver uma vida de capa. Tudo que Jesus abominava, capa. Quando você abre a boca, Ele quer saber que é você falando. Quando Ele olha para você, Ele não quer mulheres aqui, eles não querem enxergar Gisele Bündchen, não. Eles querem enxergar a fulana que Ele criou, a imagem e semelhança dele. Quando Ele olha você, homem, Ele quer enxergar exatamente você, com o seu jeito de falar. A gente criou essa mania de descaracterização de pessoas, e aquilo que era para ser referência para essas pessoas que estão sofrendo hoje em dia, não está sendo, sabe? Porque ao invés de avançar, motivando a pessoa naquilo que ela tem de mais divino nela, que é a essência, ao invés de colocar isso como força de Deus, vai diluindo todo mundo no mesmo pacote, e as pessoas vão falando do mesmo jeito, e vão pensando do mesmo jeito, e vão fazendo as coisas do mesmo jeito, e os valores continuam do mesmo jeito. A humanidade, a criação, anseia pela manifestação de quem conhece a verdade. A verdade não tem a ver com a igreja que você frequenta, é se você está vivendo o princípio ou não. Sabe por quê? Porque esse problema aqui, hoje, estaria extinto, pelo menos da nossa família. Da nossa família. Vamos passar para frente. O que são drogas? Na sua opinião, o que é uma droga? É aquilo que altera a tua condição genuína, aquilo que altera o funcionamento do seu organismo. Então, você pode colocar aí nessa mesma cesta o remédio para dor de cabeça, o da azia, o da... enfim, coloca aí. Inclusive cigarro, bebida, maconha, cocaína, crack e etc. Tá bom? E dentro desse conceito, nós podemos trazer, pode passar, por favor, os tipos de droga quanto aos seus efeitos. Aqui eu quis colocar 3 tipos de drogas que têm efeitos diferentes que a gente tem que encontrar. Por exemplo, a droga que estimula, que são as drogas estimulantes, as depressoras e as alucinógenas. Pode seguir. Todas as drogas são iguais? Não. As drogas têm diferentes origens e causam efeitos diferentes no organismo humano. Algumas drogas, as chamadas naturais, tem gente que diz que maconha não faz mal porque é planta, né? Quem já viu aquele vídeo na internet
que diz que fuma maconha todo dia sem pular nenhum e nunca viciou. Se a gente não se dispuser a trazer os pedaços nossos, o teu pedaço que foi levado, a gente corre o risco de não só não fazer diferença, mas como se diluir. Porque eu penso que uma pessoa que toma algum tipo de substância para ficar louca, ela perde, ela tem a sua personalidade diluída naquilo. Percebe ou não? Ela não é mais a pessoa, ela é o efeito que a droga causa. A gente percebe que esse fluxo de cobrança não funciona. Não adianta você cobrar algum tipo de posicionamento de quem já está perdido. Quem já acordou aqui com aquela sensação de não saber onde está? Se está para os pés, se está com a cabeça para lá, para cá. Outro dia eu acordei, rapaz, eu estava fora de casa, o quarto escuro, a hora que eu levantei, a hora que eu fui, bati a cabeça na parede, porque o negócio estava do outro lado, e eu fiquei perdido, desorientado, sem condição de tomar uma atitude por mim. E aí eu chamei minha mulher e falei: acende a luz. Precisei dela para acender a luz. Assim são as pessoas. Você percebe que assim, o mal, querido, ele já está estabelecido. Não adianta você cobrar posicionamento de sabedoria de quem já está louco, perdido. O que eles vão fazer com você é diluir o resto de consciência que você tem na loucura deles, e você adoece junto. É o que a ciência chama de codependência. Você sabia que o tratamento não é só para a pessoa que é dependente, mas também para os familiares que se tornam doentes tanto quanto ou até mais que a própria pessoa, porque os familiares adoecem sabendo exatamente as consequências. O doidão não, ele está lá, fica mais doente. Como que eu vou acender a luz? Pois é, você não teve tempo não de pegar na mão antes dos 3, de abraçar antes dos 7? Agora faz aquela oração, querido. Deus, eu te entrego, mas no sentido do Senhor desenvolver um amor tão sobrenatural no meu coração a ponto de me dar sabedoria para lidar com essa situação e buscar ajuda de gente capacitada. O demônio, ele pode até sambar um pouquinho na situação, mas não é demônio, é doença. A gente entra numas de muito espiritual, que a gente vai dizer: diabo, capeta, diabo. Quando a solução é natural. Algo tão sublime e espiritual, Deus explicou para a gente. Você quer conhecer algo sublime e espiritual? O amor. Olha para o seu irmão. Seu irmão é tão sublime e espiritual. Aquele que tem chulé, aquele que tem um cabelo meio estranho, que você nem gosta tanto. O sublime e o espiritual vai se manifestar no natural. E a gente vai espiritualizando, porque agora eu sou crente, eu frequento a igreja batista, oh aleluia, glória a Deus, paz do Senhor, tudo é capeta. E a gente vai deixando de tratar o mal com as armas que hoje a ciência possui, e que as pessoas capacitadas estão desenvolvendo estudos para ajudar justamente essas pessoas que você não quis pegar na mão aos 3 e aos 6 anos. E aí, para você justificar a sua falta de cuidado com os seus, com a sua família e tudo ao seu redor, você é melhor dizer que é tudo capeta mesmo? É capeta mesmo? Me desresponsabilizo, jogo para o espiritual, algo que é um problema. Por que o problema da droga está crescendo tanto? Culpa de quem?
Quem vive aqui? Quem está aqui hoje? Existe um propósito. Nós podemos sair daqui com uma visão e uma atitude diferente em relação às pessoas que estão sofrendo nesse sentido. Se é você que sofre, querido, se você é um condependente, busque ajuda. Não creia que é só espiritual. Deus capacitou também a ciência para poder te abençoar. Não queira caminhar sozinho nisso, porque você não vai conseguir. Você vai ficar diluído nessa loucura que os adictos criam para si. E eles vão enlouquecendo tudo à volta. Passa a próxima, por favor. Como a gente disse, aqui nós temos dois lados, né? Drogas que são usadas com uma finalidade e outras que são usadas de uma forma abusiva. Aqui ele dá um exemplo de portadores do vírus HIV, pessoas que precisam de drogas para poder sobreviver, né? Então esse é o uso benéfico das drogas. Agora, o uso maléfico também é se automedicar, né? Isso já mostra para as pessoas que estão vivendo ao seu redor que tipo de cultura você está tendo na sua própria casa. Então, já que está tendo problema crônico e constante, qual é o mais sensato, gente? Médico. Ah não, mas eu sei. Você sabe a respeito de você, mas você não sabe a respeito do outro. Cada organismo é um organismo. E de repente aquilo que faz bem para você não é o mesmo remédio que vai fazer bem para o outro. Sabe por quê? Porque o organismo do outro é totalmente diferente do seu. Eu conheço casos de pessoas que mataram outras pessoas porque deram um simples remédio de dor de cabeça. A pessoa teve um aneurisma e morreu. Pode passar, por favor? Então, só para vocês terem um apanhado geral, porque muitas vezes, dependendo do que tipo de ambiente familiar você vive, você não tem condição de diagnosticar alguma mudança de comportamento da pessoa, né? Então, por exemplo, a maconha, ela é uma droga que ela deixa a pessoa mais lenta. Ela é considerada uma droga depressora. Então, quando alguém fuma maconha, uma das coisas que ficam claras para você identificar uma pessoa que fez uso de maconha é quando o senso cognitivo dela não funciona direito, os olhos ficam avermelhados e ela não fala coisa com coisa. Então, tipo, eu vou tomar esse copo d'água, que flor verde bonita, porque o neurônio não vai até o final, ele é interrompido. E aí aquele pensamento já vira um outro pensamento e ele vai falando uma coisa atropelada da outra, né? A cocaína já é diferente. A cocaína ela é uma estimulante, né? Você, para quem é fraco, fica com sensação de força. Você parece que tem uma força extra que você nunca sentiu, né? Te dá um grau de excitação maior. Então, quando você perceber que uma pessoa ela fica muito, né, ou assim no nariz, porque a maconha ela vai corroendo toda a cartilagem do nariz. Eu conheci uma moça em Bauru uma vez que a cartilagem do nariz dela foi toda corroída pela cocaína. Ela cheirava tanto que ela passava 3, 4 dias. Ela falava para mim que o grau de loucura dela, hoje graças a Deus ela não usa mais, mas ela falou assim que o grau de loucura dela, ela passava 4 dias seguidos acordada, passando batom no espelho. Ela falou assim que ela chegava a machucar a boca dela de tanto batom que ela passava. Ela não podia ver o espelho, que ela passava batom e a boca dela ficava toda machucada. Por quê? Porque ela ficava excitada, e ficava excitada não no sentido sexual, não, mas estou dizendo excitada no sentido de ligada, né? Ela não conseguia dormir e ela ficava lá na frente do espelho e ela achava que nunca o batom estava o suficiente na boca e ela chegava até a machucar a boca, né? O crack também. O crack, apesar de ser excitante, ele também é depressor. Por
quê? Porque o crack, quando a pessoa usa, ela tem aquele levante de excitação e logo depois vem a depressão. E o poder viciante do crack é muito maior, né? Então, por exemplo, se na cocaína a pessoa consegue passar às vezes um dia sem usar a cocaína, o crack, o tempo que ele consegue ficar sem o crack é até a próxima pedra, porque depois ele cai num processo de depressão muito forte. A gente chama isso de gráfico, né? Esse gráfico de excitação é a hora que ele quer usar, e aí ele faz tudo aqui. Quando ele atinge esse pico, ele mente, ele mata, ele faz o que precisava fazer para conseguir a pedra. Depois que ele conseguiu e usou, ele cai numa depressão, ele vai descendo, vem vindo a tristeza, o efeito da droga vai passando, e aí tem essa voltinha aqui. Geralmente as pessoas, os usuários de crack, eles buscam ajuda justamente quando ele faz essa curvinha, que aí já está subindo de novo, querendo usar de novo, né? Então, quando um dependente de crack, um adicto de crack, pedir ajuda, geralmente o que a gente tem que fazer é ajudar na hora. Por quê? Porque depois ele vai subir o morro de novo, e aí nessa subidinha aqui ele abandona tudo. Então, nesse processo aqui, ele tem que encontrar ajuda, porque senão, e crack é muito, mas muito nocivo, porque a reincidência é muito maior. Eu conheci numa clínica em Penápolis, Promissão na realidade, Promissão, um menino de 9 anos de idade. Eu cheguei, a gente fazia uma vez por semana um encontro lá com ele, bate-papo e tal. Eu cheguei e ele veio todo feliz. Eu achei que era filho do dono da clínica até. Eu falei, menino, o que você está fazendo aqui? Você está fazendo sua lição de casa? Aí ele falou, não, eu estou internado aqui. Eu falei, internado, rapaz? Ele falou, mas por quê? Porque eu sou adicto. Mas do quê? Crack. Mas como? 9 anos? Minha mãe era quando ela me gerou. A mãe usava, e ele, mesmo pequenininho, recém-nascido, tinha crises e crises de abstinência. Foi crescendo, quando ele ficou sabendo que era, um outro senhor, tinha idade para ser meu pai, 40 internações. 40, queridos. Sabe o que é 40 internações? Você coloca uma média de 6 meses. 6 meses de internação, 40, faz a conta. Quantos anos? Quantos anos ele perdeu? 6 meses, 40? Foram 6, 4, 24, 20 e alguma coisa aí, né? O que você faria em 20 anos? Ele estava internado, se recuperando de algo, porque ele falou assim, não, é só um pega. Essa figura aqui, ó, se você está perguntando como você vai poder lidar com essa situação, é pegando a mão da pessoa e querendo amar, escolhendo amar, não cobrando simplesmente da pessoa que ela toma vergonha na cara. É uma doença, mas também não sendo tão complacivo assim, tão benevolente assim. A pessoa sabe que precisa de ajuda. Qual é a medida? Se você não tem, busque ajuda. Se você tem a oportunidade de estar solteiro ainda, ou de ser recém-casado, ter filho pequeno, não deixe de fazer isso com seu filho. Não deixe de pegar no colo, não deixe de olhar, não deixe que nada seja mais importante do que o amor de Deus que é manifestado através de você na vida dele. Isso vai fazer a diferença para a vida toda. Instrui o menino no caminho.
que quando mais velho, ele não irá se desviar. Instruir é andar com ele no caminho, mostrando, explicando. Às vezes eu faço isso com Samuel. Ele faz alguma coisa, eu não falo assim com ele não. Eu pego aqui, ó, baixo só, olha bem no meu olho. Sabe para quê? Para mostrar que o que eu estou falando tem verdade em consideração. Ele precisa saber que ele é uma pessoa importante e que eu o amo a ponto de repreender. Certo? Firmeza? Vamos passar para a última frase, por gentileza. Essa aqui é uma frase de Gibran que diz assim: a verdade de outra pessoa não está no que ela te revela, mas aquilo que não pode revelar-te. Portanto, se quiseres compreendê-la, não escute o que ela diz, mas antes o que ela não diz. Às vezes, você vai falar assim, seu filho está envolvido com drogas, ou um amigo, ou alguém que você queira bem, e fala assim, o que está acontecendo? O grau de envolvimento dele já é tão grande que ele vai mentir para você, não está acontecendo nada. Saiba ler as atitudes dessa pessoa. Preste atenção. Saia do seu mundo particular e comece a colocar os teus olhos nas atitudes dessa pessoa. Porque o que vai ser revelado não vai ser através daquilo que a pessoa está dizendo, mas é através das atitudes dela. Não está gritando por socorro. O que a gente precisa é só de alguém do lado para dar a mão para a gente caminhar junto. Porque se um fraquejar, o outro vai estar lá para sustentar. E no momento que o outro fraquejar, o outro já vai estar forte o bastante para sustentar o outro. Não sonegue amor. É fácil? Não é. Com os meus filhos. É fácil? Não. É possível? É possível. Basta que a gente queira. Tá bom?